Bem-vindos a mais um episódio do Papo Tech. Estamos aqui com a minha parceira Andréia de novo. Tudo bem, Andréia? Bengas. Andréia Ribeiro de novo representando aqui. Bem-vinda. Muito obrigada. Legal. Andréia, hoje a gente está com uma pessoa aqui especial, o Rafael Torres. O Rafael, eu vou te apresentar como Head de Digital da R&Co. Acertei? É isso aí. Então, se pudesse, antes de falar de você um pouquinho, Rafa, obrigado de novo pela presença, por ter vindo. Obrigado eu pelo convite aí, de verdade. Legal. E se puder explicar, não sei se eu acertei aqui, mas R&Co, eu sei que reserva está dentro do grupo, né? Se você puder explicar um pouquinho. Claro. Na verdade, é o grupo R&Co, né? A R&Co hoje ela é formada pelas marcas Pica-Pau Reserva, Reversa, Gol e Mini. Né? É uma mais infantil, outra mais feminina? A Mini é mais voltada ali para o universo infantil, a Gol é de tênis, a Reversa é a marca feminina da Reserva e a Reserva é a marca oficial da Reserva mesmo, que é a parte mais masculina, que é o core do produto. Legal. Né? Além disso, a gente tem também outras marcas como a Oficina, né? Que é uma marca mais premium da Reserva, né? E temos também uma outra marca que chama Bal Clouding, né? Que ela é mais voltada ali para o público Z, né? Então, umas roupas mais largas, mais ali descoladas, enfim. E a Ink, né? Que é a nossa a marca de on-demand, né? Que realmente onde você consegue customizar suas roupas, enfim, suas camisetas, enfim, e construir um e-commerce, por exemplo, para você mesmo vender por lá. Eu vou te perguntar um pouco mais do on-demand ali, que é um business próprio, né? No caso, a BAL é uma aquisição e o resto é tudo marca. Tá bom. O Rafa, pode chamar de Rafa, né? Pode. Acredito, tá bom. O Rafa, me diga um pouco do seu histórico. Você está hoje como Head de Digital lá e, claro, a questão de roupas é muito focado no físico, obviamente, e você está com a frente de Digital. Como é que foi o seu histórico profissional para chegar até aí? Beleza. Bom, na verdade, eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de desenhar, né? Quando eu era mais jovem, assim, quando eu era criança, eu tinha esse negócio de ser artista, sei lá, eu queria ir por esse universo mais de desenho, anime. Eu nem era fã de anime porque eu não sabia exatamente o que era, mas eu gostava de desenho, eu gostava de ficar desenhando Sonic, ficar desenhando Mario, essas coisas assim. Eu tive um pouco disso também, mas aí acabei me perdendo na TI. Mas eu vou chegar lá. Mas aí o que aconteceu foi, basicamente, com o passar do tempo ali, eu fui... meu pai foi me colocando, obviamente, além de inglês, né? Ele foi também me colocando em montagem e manutenção de computadores ali. Eu fiz, muita manutenção ali em Windows 95, ME, essas coisas. Mas eu não gostava, eu achava legal, tal, ganhei um dinheiro, principalmente quando eu era mais jovem. Ajudou muita tia no computador de casa, Nossa, mas né? até hoje, assim... O menino da tecnologia. Até hoje, por exemplo, se eu sou por ser formado em tecnologia lá em casa... Qualquer coisa que aconteça, impressora, mouse, não sei o quê, então quebrou. Beleza? Quando me chama, eu instalo o antivírus do mais pesado que tem, eu nunca mais me chamam. É muito difícil, porque, eu hoje em dia, por exemplo, eu estou acostumado a usar Mac para tudo. Uhum. Então, Mac, beleza, tem um antivírus lá tal, mas não precisa. Necessariamente não é uma coisa que é necessária dentro do Mac. E... eu não sei fazer outra coisa no Windows. O Windows hoje em dia não é uma parada que eu use, sabe? Eu tenho uma facilidade muito... o Apple Watch, enfim, iPhone, só de eu chegar perto, meu Mac ligar, enfim, pra mim é maravilhoso. Aí meu pai chega e fala, poxa, meu Norton vírus, não sei o que, parou de funcionar. Meu PC. Meu Avast tá desatualizado. Aconteceu muito isso já. Então, fiz muito isso na minha carreira quando eu era mais jovem, enfim. Mas foi bom também porque eu consegui ganhar um dinheirinho ali, consegui comprar o meu primeiro computador. Meu primeiro computador foi um Asus, enfim, não lembro agora qual que foi a geração dele, mas era maravilhoso, o Windows, né? Mas eu tirei ele, joguei um Linux para rodar. Foi incrível, foi uma época muito boa. E aí meu pai me apresentou, me colocou num curso, ainda naquela escola que eu estava estudando, como... webmaster, web designer. Sim, né? legal. Era o grande core ali do negócio. E ali foi a primeira vez que eu fui apresentado para o Macromedia, né? Então ali Dreamweaver, Fireworks, essas coisas. Fui gostando um pouquinho do que eu estava vendo, fui entendendo, eu consigo juntar parte da minha parte criativa de design, essas coisas, e começar a construir uma coisa lógica que funcione, talvez um site, alguma coisa assim. Aí eu sou criado dentro da igreja, né? Então acabei montando bastante ali sites da igreja, fui me envolvendo em relação a esse negócio. Então páginas
de jovens, de adolescentes, essas coisas. Foi muito legal, foi uma época muito gostosa, até eu entrar na faculdade. Quando foi o processo de entrar na faculdade, eu estava decidido que eu ia fazer arquitetura. Falei, pô, arquitetura é isso que eu quero fazer. Pensei em fazer arquitetura e também não fiz. E aí o que pegou na arquitetura foi duas coisas, né? Acho que a primeira foi o meu pai chegando em mim falando, poxa, me fale um arquiteto que você conheça que ganha dinheiro. E aí eu até, Oscar Niemeyer, tá? Tá, beleza, fala outra coisa, alguém que você conheça junto no dia a dia. Não sei. Aí eu comecei a falar nomes aleatórios, ele, tá, como é que você vê a vida deles? E eu fiquei com isso na minha cabeça, assim, meu pai, ele é muito fechadão com isso, assim, né? Meu pai, ele é da geração, sei lá, ômega, não sei como é que eu posso falar, enfim, que meu pai, ele tá acostumado a, entrou no Banco Santander, na época era o Banespa, né? E trabalhou 32 anos até se aposentar. Minha mãe trabalhou na Telesp, até virar Telefônica também, sei lá, 30 e poucos anos também. E pensar em trabalhar numa coisa que eles não sabiam qual era o futuro para os filhos dele era uma coisa muito difícil. Eu sou o irmão mais novo, né? Sou o filho mais novo de 3 irmãos, né? Eu tenho 2 irmãs mais velhas. As 2 foram para o universo mais ali de pessoas, vamos dizer assim, né? Tem uma que é formada em comunicação, a outra em jornalismo. E aí eu virei e falei, o que eu vou fazer? Então, tava com esse negócio de arquitetura, engenharia e tal. Beleza, acabou que não foi. Eu fiquei 1 ano sem fazer faculdade, por um outro motivo. Eu, na verdade, fiz a FUVEST, passei e eu não fui fazer a matrícula, eu esqueci. E aí, meu pai quase, da matrícula da FUVEST? E aí meu pai quase me matou. Ele, nossa, eu lembro que foi um caos na terra. Aí eu tinha que prestar a matrícula de novo, tal, né, na época na USP, enfim. Mas eu não tava na pegada, porque o meu primeiro curso era arquitetura ainda, mas o segundo curso era publicidade e propaganda, né? Não tinha nada a ver. Hoje em dia existem muitos cursos diferentes, na minha época não tinha isso. Então, meu pai, ele foi um dia numa faculdade, Senac, né, o Centro Universitário Senac, e aí ele viu um curso que chamava Design Digital, Interfaces Digitais, alguma coisa assim. E, conversou com o reitor, tal, o cara gostou, tal, falou, quero trazer meu filho aí. Tinha 17 para 18 anos. E aí eu fui conversar com o reitor, troquei muita ideia, ele me explicou o que era o curso, eu ia ser a primeira turma desse curso, então, era uma coisa que ninguém sabia o que ia ser no final das contas. Mas o objetivo ali era trabalhar muito com a frente de design, beleza, que era uma parte que eu gostava, mas envolvendo também a parte de tecnologia. Legal. Né? E, foi ali que eu olhei e falei, é esse curso que eu vou fazer. Comecei a fazer interface digital no Senac, fiz 4 anos. Né? Depois, no meio do segundo ano para o terceiro ano, um professor meu chegou e falou, poxa, por que você tem um dom de lógica? Por que você não faz... não pula para ciência da computação, engenharia da computação. E eu fiquei com isso na minha cabeça, mas eu falei, não, vou terminar o design. E era maravilhoso porque eu não tinha prova, né? Eu falo abertamente isso, eu tive 4 anos na faculdade onde eu fiz 2 provas, o resto era tudo trabalho, né? Entendi. A cabeça do jovem é sempre igual, né? E aí foi muito, muito bom, assim, trabalhar com isso, estudar essa frente aí de design digital, até que quando me formei, eu falei, vou fazer outra faculdade. Me arrependi amargamente, mas eu fiz. Eu fui para sistemas de informação, eu me formei em 2 anos e meio, né, porque eu matei muito curso, muita matéria. Você fez onde? Eu fiz também no Senac. Legal. Aí eu fiz de 2012, eu acho, 2012 até 2015, né, que foi o tempo que eu fiquei lá. E aí eu falei, beleza, não quero estudar nunca mais na minha vida, desisto. Principalmente com esses caras da TI aí, né? E beleza, acabei virando desenvolvedor também e tal. Isso é um ponto importante. Quando eu entrei no design, eu tive muita sorte de 6 meses depois de estar na faculdade, eu ter entrado no meu primeiro trabalho oficialmente da área. Então eu já estava dentro da frente ali de agência de publicidade, então eu me envolvia muito com POC, né? A gente estava falando ali de mockup, enfim. A gente fazia muitos mockupzinhos, né? De uma revista, um negócio que se abria, montava um boneco, enfim. E aí, em algum momento ali, quando eu virei para o desenvolvimento, quando eu fui para a frente de sistemas de informação, eu comecei a me envolver com a frente de desenvolvimento. Aí foi o primeiro momento que eu saí de um universo de empresas
sei lá, mais early stages, vamos dizer assim. Criativa. E aí eu fui para uma empresa corporativa grande, né? Que foi a primeira empresa que eu trabalhei, foi o Buscapé, né? E aí sendo desenvolvedor mesmo. Legal. Né? Então, ali eu falei, pô, quero ser desenvolvedor porque eu quero ganhar dinheiro. Eu falei, pô, é isso que eu queria para minha vida. E até eu descobri que desenvolvedor se lascava muito na vida, né? Para conseguir fazer alguma coisa. Mas foi muito bom, foi uma época muito gostosa. Depois que eu me formei, eu fiz um MBA em Business Innovation na FIAP, né? Me deu um leque muito grande, principalmente na frente de inovação, que eu já estava envolvido muito mais nesse assunto no trabalho. E há mais ou menos uns 2 anos atrás eu fiz uma especialização em Cambridge de disrupção, né? Então, disrupção digital, né? Uhum. Enfim, foi muito legal, foi uma experiência diferente, principalmente porque sai do universo Brasil, né? E a gente começa a falar de um network mais corporativo mundial, né? Então, ali eu tive muita gente na minha sala que era turco, indiano, enfim, belga, da Bulgária, belga mesmo que fala. Enfim. E aí foi isso. Então, essa foi a minha parte acadêmica, né? Rafael, em que momento aquele professor que falou que você tinha o dom para dados, você percebeu que ele tinha razão e você hoje fala, eu sou um cara de dados mesmo, eu gosto de dados? Na verdade, assim, quando eu estava na faculdade, eu tinha aula de desenvolvimento, né, de jogos, né, e aí foi quando esse professor ele virou e falou, poxa, acho que seria interessante aí você pensar em ir para o universo de desenvolvimento, né, muito menos ali do dados, mas muito mais à frente de desenvolvimento. Você tem uma lógica de programação muito clara, você sabe mais ou menos qual caminho que o cliente tem que seguir, enfim, e aí ali foi um dos meus primeiros momentos, sim, voltados para dados, mas no final das contas eu mudei para o desenvolvimento por conta de um professor que me ajudou a pensar em coisas diferentes, um pouco também por conta do salário, depois foi um pouco o que eu quero fazer da minha vida? Só o design não vai mudar a minha experiência, né? Quem vê pensa, porque depois de um tempo ali eu acabei sendo apresentado para frente ali de interfaces... experiência do usuário, né? Que nem se falava isso naquela época ainda. Mas, e aí, aí sim eu falei, design tem um negócio bacana aqui que vai além de só deixar a coisa bonita, né? O que eu estou mudando na vida do cliente, né? Aí sim, voltado para dados, por exemplo, né? Voltado ali para a experiência em si, olhar tipo, poxa, eu quero dar um valor necessário ali para o cliente, enfim, fazer aquela jornada específica, enfim. E a hiperpersonalização, né? Que hoje é muito vista no varejo, né? Perfeito, exato. E aí foi isso. Então, eu entrei numa empresa grande, né? Que foi o Buscapé, como desenvolvedor. Depois acabei indo pro universo de varejo ali. Foi a primeira empresa de varejo que foi a... Buscapé eu nem consigo considerar, mas eu ia falar mais a Polishop, né? Foi a primeira empresa de varejo que eu trabalhei. Ali, realmente, foi o primeiro momento que eu me deparei não só com desenvolvimento, mas também com a frente de experiência do cliente. A gente foi a primeira empresa, a segunda, na verdade, empresa grande ali a ser do universo da Vetex, né? Era a plataforma da Vetex na época, que tinha que fazer ainda certificado para fazer mexer na Vetex. E depois, com o tempo, eu fui me envolvendo em outras coisas, né? Acabei indo para uma outra empresa de varejo, né? C&A, crescendo um pouco, né? Virando muito mais à frente ali, carreira em Y para especialista, né? Eu fui muito voltado para desenvolvimento durante muito tempo, até que realmente eu tive um desafio grande que foi a frente de experiência do usuário, que foi o momento que me chamaram para trabalhar numa empresa bem menor, e esse é o meu primeiro pulo de sair de empresas grandes para uma empresa menor, mas com um propósito diferente, que acho que era o propósito ali de fazer a frente de CRM de uma empresa, né, a ter uma experiência diferente para o cliente, né, tipo, como é que a gente conseguiria ter o atendimento do cliente de uma forma diferente? Poxa, isso para mim era totalmente fora da minha zona de conforto. E aí eu falei, cara, eu vou. E aí foi aonde eu comecei a trabalhar bastante com a frente de UX ali dentro, né, fiquei 3 anos mais ou menos na empresa. Foi muito bom, ela acabou sendo
parte dela foi comprada pela Salesforce, né, que virou um dos produtos dele lá, que é a Wave, né, hoje deve ter outro nome, enfim, mas foi muito bom trabalhar ali naquele projeto, naquela frente ali de construção de um... Como é que a pessoa o atendente, por exemplo, como é que ele estava atendendo o cliente e tendo todas as informações necessárias dentro de uma tela, né? O Omnichannel, né? E aí, poxa, foi um momento bem diferente e eu também fui apresentado para o que vinha a ser a minha carreira do futuro, que é a frente de produto. Até então, por mais que a gente falasse de modelos ágeis e tudo mais, o conceito era muito falado ainda em cima de projeto, né? Tipo, o projeto, não, porque eu preciso entregar essa funcionalidade. Não era muito falar de produto. Era mesmo. uma visão de TI, né? De projeto, de codar e entregar aquele artefato, né? Exato, exatamente. Então, ali eu fui apresentado para esse contexto, eu falei, cara, isso é legal, isso é bacana. E aí foi onde os dados entraram na minha vida, porque aí realmente a frente de produto entra com uma visão, como é que fala? Muito clara ali de proposta para o cliente e depois, um pouco mais voltada ali para dados, assim. Então eu preciso analisar um pouco mais dos dados que eu tenho para mudar a vida do meu cliente em nível de jornada, né? Enfim, e aí acabou que eu migrei para frente, né, da carreira em Y de especialista mais para gestão, e aí onde foi evoluindo aí, crescendo, enfim, acabei entrando em Renner, iFood e agora dentro do grupo da Reserva. Legal. Muito legal. Aproveitando esse gancho aí, quais são as métricas hoje? O que você vislumbra como evolução de produtos, focando realmente a satisfação do cliente? Perfeito. Eu não consigo pensar, assim, em outros KPIs, vamos pensar assim, que não sejam, obviamente, NPS, né, que é realmente o Net Promoter Score ali, voltado para a satisfação do cliente, né, acho que, enfim, o público aqui acho que deve saber, né, então, de 1 a 6, 0 a 6 ali é a galera que é detratora, então 7, 8 ali neutro e 9, 10 os promotores. O ideal é que a gente sempre fique ali do neutro para cima, né? Mas principalmente voltado ali para cima. Então, o NPS hoje é uma métrica muito importante, né? Quando a gente fala de satisfação de cliente, né? Dentro do nosso produto, e a gente não precisa ter só do meu e-commerce, o NPS só do meu e-commerce. Eu posso ter o NPS, por exemplo, de tudo, de uma funcionalidade específica, por exemplo. Né? Além disso, também eu olho muito para a frente de... Aí eu vou entrar num ponto que é importante, que é a frente de aplicativo, que é um core que eu gosto bastante. Retenção e stickiness, né? Que são duas métricas que eu particularmente gosto bastante. O stickiness, para quem não está acostumado, é o que a gente chamaria de engajamento. Né? Então, a retenção por exemplo, no universo de aplicativos. Quem baixou o nosso aplicativo e se manteve com ele nos últimos, 30 dias, ele tem o nosso aplicativo instalado no seu celular. Ou seja, ele é um cliente potencial para eu conseguir entrar em contato com ele de alguma forma. Seja por um push notification, uma campanha, não interessa, mas eu consigo trabalhar com ele de alguma forma. O stickiness é aqueles usuários que têm o nosso aplicativo e usam o nosso aplicativo diariamente. Esse daí é o que a gente chamaria de heavy users, né? Que realmente... São os fãs mesmo, né? Que geralmente vão ser os nossos promotores, são geralmente aquela galera que vai defender a marca com unhas e dentes, né? E, cara, que não vai desinstalar o nosso aplicativo. Ele vai, por exemplo, ter que desinstalar um aplicativo de um banco ou o próprio aplicativo de delivery, por exemplo, mas vai manter o nosso aplicativo no nosso celular. E esses caras são os caras que, por exemplo, a gente também faria teste de usabilidade, sabe? Enfim, então eu olho muito para essas 3 métricas, também poderia olhar para churn, poderia olhar para a taxa de conversão, né, que por exemplo, em universo de varejo é muito utilizado, né, a taxa de conversão, mas eu acho que ainda assim essas 2 métricas específicas, elas são muito destinadas a um processo. Eu acho que não olha muito para o cliente no final das contas. Eu acho que essas outras, né, o NPS, retenção e stickiness, realmente está olhando ali para a vida do cliente, né? E tempo de uso, né? O tempo de uso é uma outra coisa que é super importante, né? Por exemplo, eu trabalhei numa empresa de delivery, famosíssima, a Vermelhinha, e uma coisa que ela não dá a mínima, né? Ela não se importa com taxa de conversão. Taxa de conversão não é um problema, porque
quem, por um acaso, abre aquele delivery e não fecha a compra? É muito difícil. Tipo, essa taxa de conversão é muito alta deles, né? É diferente de um varejo que, pô, 100% das pessoas, aí sim, você tem um número muito baixo para ser uma taxa de conversão. Mas eles olham pro tempo de uso. O tempo de uso, e aí a galera fala, o tempo de uso, então quanto maior, melhor. Não, nem sempre. Porque neste caso... quando não compra, né? Exatamente, o que a gente chama da cauda longa, né? Então, pô, a gente tenta matar os 20% ali da galera, finalizar o pedido o mais rápido possível, ali nos primeiros 2 minutos mais ou menos de usabilidade, né? De uso ali do aplicativo. Só que a gente tem 80% ainda ali da galera que está navegando naquele aplicativo infinitamente com alguma dúvida, algum problema, algum fluxo que não foi encontrado, sei lá. Mas o cara está insistindo. Acredite ou não, mas esse número... é bem alto, assim. Por exemplo, nesse delivery aí, coisa de, tipo assim, surreal, 1 hora. Entendi. Eu não consigo imaginar você ficar 1 hora no aplicativo para comprar comida. Mas acontece. Então, assim, e é muito alto. Então, pô, como é que a gente consegue fazer com que essa galera que demora muito tempo para finalizar um pedido, por exemplo, de comida, a gente conseguiria fazer com que ele comprasse o mais rápido possível? Onde está a dúvida dele? Eu entendo, viu, Rafael? Eu sou casado com filho, a gente quer comprar logo, mas a gente tem que ficar conversando 1 hora para ver qual vai pedir. E aí, o quê? Mas tem certeza? Pode, esse não, quero esse isso. não. Ah, mas Esse é não. pizza do quê? Que sabor? Você quer pepperoni? Você quer não sei o quê? Lá Tal, não, fica vamos dar nisso. outra. É verdade. A gente brincava lá, inclusive, que era como se a gente estivesse abrindo a geladeira. É aquele momento de abrir a geladeira e ficar parando assim, o que eu vou comer? Tipo, pô, tinha que ter uma funcionalidade, alguma inovação que a própria geladeira falasse, come isso aqui, sabe? E era um pouco do que a gente buscava bastante lá. Olha, eu confesso que algumas vezes eu abro o aplicativo e fico olhando, eu não sei o que eu quero comer. Acho que todo mundo faz. Eu confesso. Ô, Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta. No mercado da moda, você já deu um exemplo já do final do digital, que é o fã de uma marca que usa o aplicativo da marca ali de vestimento. O que mais que dá pra gente ter de exemplos de digital numa marca, por exemplo, que está começando nesse caminho ainda? Eu acho que assim, a inovação não tem como tirar desse universo aí de corporativo de moda, né? Acho que uma coisa que é importante, assim, dentro do universo de varejo, a gente é dividido em, vamos dizer assim, 3 frentes, que é o que a gente chamaria de aquisição de clientes, a conversão de fato, né? E a galera ali de retenção, saca? Então, pô, o custo de aquisição de um cliente, às vezes, é muito alto. Você vai ter que, tipo, investir muita grana, seja em site de busca, seja em campanhas e tudo mais, para trazer esse cara dentro do seu... não só do seu site, mas também da sua loja, né? De você, tipo, pô, vem cá, entra na minha loja. Você tem que ter um processo muito grande ali, comercial ali, de, tipo, fazer com que ele dentro da loja consiga comprar não só 1, 2, 3 peças, né? O que a gente aumenta o ticket médio, ou o PA, enfim, coisas que... métricas, por exemplo, que a galera utiliza muito. E, obviamente, eu fazer com que, pô, sua satisfação tá legal? Então, recompra, tá ligado? Eu acho que essas 3 frentes, assim, são mega importantes do universo de varejo. E moda não é muito diferente disso, né? A moda, acho que talvez vocês sejam dessa mesma época que eu fui, acho que eu lembro até hoje, assim, quando eu tinha uns 20 anos, mais ou menos, 18, 20 anos ali, eu lembro que o meu primo, que é 5 anos mais novo que eu, ele comprou a primeira vez tênis e camiseta pela internet. Tipo, nossa, tal, comprou, e eu fiquei assim, mano, não consigo imaginar viver assim. E por mais que eu já começasse, eu já estava no universo de varejo, só que eu estava no varejo de eletrodomésticos, né? Polishop é isso, é facilitar a sua vida. Eu não conseguia imaginar, eu falava, não, isso não vai ter futuro, não tem como. Tipo, tem que experimentar, né? Eu tenho que experimentar, exatamente. O que vai mudar a experiência do cara? E aí eu fui, naturalmente você vai começando a comprar também uma coisa ou outra, você vai lá, compra um tênis, serviu, beleza, porque tênis você sabe, você está acostumado a comprar, pô, 43, marca, é o mesmo número. Vai servir. Então você sabe mais ou menos o que é, até você, pô, vou comprar uma camiseta num site que eu não conheço, aí você talvez tome o seu primeiro calote. Ou não, pô, comprei numa camiseta, numa marca mais famosinha, tal, me entregaram, pô, 5 dias depois, deixa eu fazer o teste aqui da minha camiseta. Pô, serviu o show? E se não servir? Eu quero fazer a troca. Meu Deus, é outro caus na Terra, sabe? Antigamente era terrível. Mas eu acho que ainda é. Eu acho que muitas empresas melhoraram a frente de troca e devolução, mas ainda é um grande desafio do universo corporativo, de varejo, assim, sem dúvidas, porque acho que muitas empresas ainda têm esse negócio de, manda pro correio. Cara, assim, desculpa, qual foi a última vez que você foi pro correio?
sabe? Tipo, não tem condição. Eu prefiro perder dinheiro. Não, e tem a questão de, dependendo da empresa que trabalha com franquias, não pode ter a troca na loja Tem isso também, física, exato. porque é uma franquia, daí Exato. tem descasamento de logística Exato. e é uma guerra isso. Exatamente. E como é que você fala isso pro cliente? Porque você tá falando, Eu comprei a marca. eu comprei aqui na empresa X. Pô, como é que eu não posso trocar aqui? Não faz sentido. Não, mas aqui é franquia. Não, mas e daí? Manda pra empresa, Se não vira. faz sentido. Mas é um grande desafio, com certeza, né, que a gente tem. Mas eu acho que hoje em dia, no final das contas, acho que o público aprendeu a comprar no universo digital roupa. Eu não consigo imaginar hoje, assim, eu tenho pavor de entrar em loja. Essa é real. Assim, e eu trabalho no universo corporativo. Mudou, né? Eu trabalho em varejo e eu não gosto de entrar em loja. Quando eu vou em loja, eu já falo, eu trabalho aqui. Porque eu não tenho muita paciência do vendedor, por exemplo, vir falar, deixa eu vir cá, tal. Porque eu não gosto. Acho que isso, para mim, Rafael, né, o meu CPF, eu não gosto dessa insistência, vamos dizer assim, né? Então, eu não me sinto muito confortável. Eu prefiro 10 vezes eu estar na frente do meu computador, faço as minhas compras lá e tudo mais. Eu não sou um homem muito magrinho padrão. Não, eu tenho... para comprar roupa, para mim, também é uma dificuldade, né? Então... eu não quero ser julgado, eu não quero que ninguém fique me olhando, enfim, como é que você faz para vender, por exemplo, para esse tipo de público, né? Como é que você inova, né, funcionalidades? Então, foi daí que começou a surgir provador virtual, foi daí que começou a olhar para aqueles provadores de óculos, por exemplo, inteligentes, que você coloca no seu rosto, ou maquiagem, por exemplo, que é super bacana, e acho que esse é o futuro mesmo, a gente tem que ganhar o usuário no tempo de uso e aí sim conseguir fazer uma finalização de uma taxa de conversão muito maior. E com todas essas mudanças de usuário e valorização realmente do digital no varejo, como vocês trabalham com feedback desses clientes? O que isso facilita a criação de novos produtos digitais? O feedback, assim, a gente estava falando de dados aqui, para mim, feedback é um dos maiores dados que a gente tem hoje no universo corporativo. É impossível a gente trabalhar com a frente de o feedback do cliente, né? O retorno do cliente, trabalhar uma experiência nova para o cliente, você tem o retorno do cliente, né? Então, o que a gente precisa fazer o tempo inteiro ali? É ouvir o cliente de alguma forma. Por exemplo, uma coisa que eu falo bastante para o meu time hoje é usar algumas ferramentas muito importantes do dia a dia. Então, por exemplo, a gente está falando de aplicativo. Uma métrica, uma ferramenta mega importante é a review do aplicativo. O cliente está ali. Por mais que tem muitos aplicativos, muitas reclamações que às vezes o vendedor da loja XPTO me atendeu mal. Cara, algumas coisas ali vão ter assim, poxa, tentei finalizar o pedido e deu um erro XPTO. Fui fazer uma busca e não retornou a busca que eu queria. Procurei camiseta preta e veio só camiseta branca. Que chato. Primeiro que ele é um detrator teu. E segundo que, você conseguir reverter a cabeça desse cara é muito difícil. Mas ele está te dando backlog, insumos, basicamente, para você trabalhar. Pra não acontecer novamente, né? Falando, né? Exato. Então, o feedback assim, do cliente, seja review de aplicativo, reclame aqui, você fazer uma pesquisa de usuário, qualquer coisa do gênero, é super importante para você qualificar as entregas que você vai ter. Né? Para onde que eu vou? Né? Aquele negócio que a gente falou, como é que eu priorizo as minhas entregas? Né? Qual é o caminho que eu tenho que seguir no meu backlog? Qual que é o valor máximo que eu vou trazer? No final das contas, o valor máximo é o seu cliente, né? Eu até, uma das coisas que eu mais bato no time de negócio aqui, lá da reserva como um todo, não só a reserva, mas várias outras empresas trabalham muito eu quero a conversão, né? Eu quero olhar para a conversão tem que ser muito maior. Eu concordo que a conversão tem que ser grande, tem que ser, a gente sempre tem que olhar para um número maior. Mas a retenção do usuário, a recompra do cara, para mim é mais importante. Porque é o cara que vai, me promover, é o cara que vai se fidelizar, né? Como é que eu faço para esse cara não só ter a primeira experiência legal, nossa, comprou porque estava numa promoção bacana. Não, eu quero fazer com que esse cara, ele compre e ele recompre, ele fale para um amigo, ele troca ideia, sabe? É isso que é o negócio. Acho que no final das contas,
o feedback, né, o retorno ali do cliente vai te dar insumos para fazer coisas bem feitas ali para ele no nível de produto, mas também assim, tipo, de ouvir o cliente, tá? Sabe, o tempo inteiro ali sentir a dor do cara e resolver o problema do cara. E aí, pô, eu acho que a tendência do cliente acabar se fidelizando com a tua marca é muito maior. É muito mais fácil você fazer uma venda recorrente do que você conquistar um cliente novo. Sem você dúvida. tem Até o custo é menor, né? O custo de aquisição é muito menor. É. E vocês, hoje, a gente valoriza muito, né? A gente trabalha, quando a gente senta para trabalhar um produto com um cliente, a gente fala da estratégia digital, né? Que é você entender o B2B2C, é você entender os concorrentes, é você entender a curva daquele produto, de que maneira aquele produto está entrando, qual a curva que ele vai ter. E, na realidade, também trabalhar num ciclo de inovação contínua. Porque a gente lança um produto, a gente não lança ele para morrer, mas a gente sabe que ele tem ciclo de vida. Perfeito. Mas você faz uma curva ali, você tem que entender para você mostrando, ó, esse produto precisa de inovação, esse produto precisa de uma estabilidade, ou então tá tudo ok. Quando vocês pensam em lançar um produto assim, vocês conversam com o consumidor final? Sim, sem dúvidas. É uma das coisas que a gente mais utiliza lá, além de, obviamente, teste AB ou deploy canary, enfim, qualquer coisa assim, é você construir um público. A gente até comentou agora há pouco de heavy users, por exemplo. A gente tem um heavy users ali e a gente fazer... Pô, eu entendi aqui através dos dados que a gente tem uma funcionalidade X que está ruim, um fluxo que está ruim. A gente fez aqui alguns testes. Eu queria fazer um teste com você. O que você me retorna a respeito disso? Então, tem uma pesquisa com o usuário, entrevista com o usuário, qualquer coisa do gênero, né? Às vezes... não direcionadas da empresa, porque eu acho que isso, muitas vezes, na verdade, ela conduz ao fracasso, vamos dizer assim, né? Então, para onde a gente vai? Às vezes, é escutar o cliente falando, olha, é uma empresa X, a gente está tentando aqui melhorar um fluxo aleatório, tal, não, eu queria ouvir um pouco mais de você. Beleza. Esses tipos de insumo, esses tipos de dados, vão dando um direcionamento muito maior para a gente, para qual caminho que a gente vai seguir. Tipo, pô, beleza, agora eu sei qual que é a dor, eu sei o que meu cliente está retornando para a gente, né? E agora eu vou precisar construir essa funcionalidade de XPTO. Desculpa, eu até perdi o gancho da tua pergunta. Não, era exatamente se vocês chamavam realmente os consumidores finais para participar. Sim. Porque a gente vê que é um erro muito grande você só pensar na dor de dentro da empresa e não pensar em quem vai consumir, né? Exato. Muitos produtos são lançados dessas maneiras e tende, não sempre, mas tende a um fracasso ou uma curva de marketing menor. Não, perfeito. E uma coisa que é muito difícil, eu não sei se vocês concordam ou não, mas é aquele negócio de o que eu quero como empresa versus o que o cliente precisa. Exatamente. Exatamente. Às vezes a dor do negócio sobrepõe a necessidade do cliente. Exato. E não é isso que vai te trazer ROI no final do dia. Exatamente. Às vezes é só um feeling. É um feeling que você tem ali. Beleza, às vezes o feeling se acerta na mosca. Mas às vezes eu acredito muito mais nos dados ali. Poxa, o que o cliente está retornando? O que os dados estão mostrando para você e tudo mais? Pô, depois que eu fiz uma funcionalidade, depois que eu fiz uma análise aleatória, tal, eu apresentei isso para o meu cliente, o que eu estou tendo de retorno dele? Né? Isso sim vai te trazer, pelo menos, insumos poxa, eu não vou acertar na mosca, mas eu vou atingir várias moscas, eu vou resolver alguns probleminhas ali, sei lá, eu vou diminuir a minha taxa, eu vou aumentar a minha taxa de retenção, por exemplo, eu vou diminuir o meu churn, por exemplo, enfim, a gente começa a olhar para outros KPIs de uma maneira um pouco mais inteligente e não só com, eu acho tal coisa. Exatamente. Né? Legal. E a gente estava falando dos times de produto, né, Rafael? Você tem esse monte de papéis de Product Owner, tem Product Designer e tudo mais, e tem o papel da liderança. Como é que você vê essa questão de tendências em liderança de produto que o pessoal tem que se capacitar? Perfeito. É um bom ponto, inclusive. Bom, eu acredito que a liderança, né? Eu falo bastante isso dentro da Enco, a liderança ela tem que sair um pouco do operacional. Acho que o operacional beleza, acho que é importante estar ali imerso e tal, mas é importante você ter uma equipe muito boa que está ali, que você construiu, enfim, que você acredita e está fazendo as coisas ali do dia a dia, por exemplo, né? Mas também está, obviamente, mexendo na estratégia.
Mas a liderança tem um papel fundamental ali de, tipo, colocar a ordem na casa, vamos pensar assim, sabe, né? Colocar um objetivo, né? Às vezes conseguir extrair a necessidade do negócio, que muitas vezes acontece, vem aquele truncado, que a gente acabou de falar aqui de eu quero, mas por que você quer? Pô, eu quero por causa disso, disso, disso. Tá, mas não, porque eu vi a empresa XPTO fazendo. Legal, mas é isso que vai trazer o ganho para o produto, para a empresa, enfim. E aí, a partir daí, né, eu acho que quando o líder ali ele se envolve bastante nessa frente estratégica, ele consegue ter, pelo menos, dar um direcionamento para o time, né? Então, dar um propósito, dar um direcionamento, construir um time mais mais performático, enfim, né, com entregas de valor realmente para o negócio. Enfim, eu acho que o papel do líder aí, no final das contas, na minha opinião, é entender mais do que ninguém, não só a necessidade do cliente, mas também a necessidade corporativa. É quem está mais ali no core, né? Por exemplo, conversa com os C-levels, conversa ali com a alta liderança e fala, pô, existe a necessidade do cliente e existe a necessidade da empresa. No final das contas, é um número, é uma empresa. A gente precisa vender, a gente precisa fazer sei lá o quê. Então, talvez não seja interessante a gente seguir pela funcionalidade ABC, mas essa funcionalidade ABC vai, sei lá, promover a marca de uma outra forma. Legal. Né? O quanto a entrega está vinculada aos objetivos da empresa, né? Perfeito. Os OKRs da empresa, realmente. Exatamente. Eu acho que é isso. Abordando isso, quais são os conselhos que você dá para quem está começando na área agora e quer ir para a área de produtos, né? Imagina você lá com 16, 17 anos, quando você startou, o que você falaria para você nessa época? Eu acho que vai ficar meio clichê, mas com certeza a confiança nos dados, né? Eu acho que é uma coisa que vai ajudar bastante ali a tomadas de decisões. É um desafio muito grande, não vou mentir, tipo, essa frente de dados, assim, você quebrar esse mindset de, poxa, eu tenho um conhecimento, eu tenho uma experiência ABC, pô, porque o meu primo, porque meu irmão, porque meu pai, qualquer coisa assim, viveu esse universo, então naturalmente é aqui que está o problema. Você tirar um pouco disso e começar a olhar para número, né? Você entender, por exemplo, funil de vendas. E você está vendo ali, pô, na página da home para a página de categoria, da página existe um número, da página de categoria para a página de produto existe outro número e existe um gap muito grande para quem vai colocar um produto no carrinho. Por que esse número está acontecendo? O que está acontecendo? Aí é onde você começa a fazer o deep dive, né? Você realmente olhar ali para outras métricas, não só para funil, não só para as métricas KPIs ali que o universo comercial, por exemplo, olha, né? E você começa a olhar para outras funcionalidades que a gente para outros números que ninguém está olhando, né? Então, olhar ali para o tempo de uso, olhar para a performance, olhar para aí começar a olhar mais o nível de desenvolvimento. Pô, será que existe alguma API, por exemplo, que está batendo e não está retornando, está tendo um tempo de demora ali para o cliente, enfim. É você começar o tempo inteiro a usar os dados como seu principal aliado. Acho que esse é um ponto, com certeza, que vai mudar a vida. E eu acho que um segundo, com certeza, também é escutar o cliente, né? Você é cliente, você é um consumidor de alguma marca, né? Você, com certeza, é um promotor de alguma marca. O que você gostaria que aquela marca fizesse por você? Acho que é um pouco do pensamento que você deveria ter no seu dia a dia com o seu time, sabe? Com o seu cliente. Pô, o que o meu cliente quer que eu mude na vida dele, né? Pô, o tempo inteiro ele está falando, o tempo inteiro ele dá sinais, seja às vezes em loja, reclamando sobre uma funcionalidade de ABC, ou às vezes até no próprio processo de loja, ou, numa reclamação do review de aplicativos, ou numa reclame aqui, ou porque existe um primo teu, no caso, que está reclamando na funcionalidade de ABC, pô, será que ele é um outlier, ele é um cara sozinho, né? Ou existe umas centenas de pessoas ali falando a respeito disso que a gente não está levando em consideração? Então, escutar o cliente e usar os dados ali, eu acho que, sem sombra de dúvidas, é o que vai direcionar o envolvimento ali de produto, obviamente, de uma maneira muito mais escalável. Claro, né? Modelos ágeis, né? A construção ali de um bom backlog e tudo mais, isso é super importante. Mas não estou menosprezando, mas no final das contas, isso você aprende no dia a dia. Eu acho que no final das contas o que pesa é esses grandes momentos, né? Dados e ouvir o cliente. Você viu a mentalidade de growth, né? Porque acho que é bom isso, é bom ver você ter uma API e ver a experiência do cliente. Exatamente. Tem que correr o campo inteiro, né? Inteiro. Exato. Isso é legal.
Tá. Eu gosto muito de Groove, não é conforme isso? você falando. Ô, Rafa, me diga uma coisa. Você falou que fez um mestrado em MBA em Cambridge, alguma coisa do tipo? Eu fiz uma especialização. O que você usa no dia a dia para se manter atualizado nessa questão de produtos? Algum blog, alguma fonte de notícias? O que você recomenda? Vai virar também clichêzão. Hoje em dia, eu confesso que um dos meus maiores aliados, nossa, é o ChatGPT. Eu adoro demais ele. Tá tudo lá, né? Porra, ele é incrível, cara. Assim, eu uso mais ele do que o Google. Antigamente eu usava muito o Google para fazer pesquisa e tudo mais. Hoje em dia eu só jogo ele lá e tal, beleza. Pelo menos eu já tenho algum tipo de sabe assim, informação. Eu sei o que é. Agora eu já sei aquele limbo que eu não existia, que existia na minha vida ali, eu não tinha nenhuma visão ali, agora eu sei o que é. Beleza. E, pô, muita leitura, né? Eu gosto muito de ler, né? Eu tenho vários livros em casa. Além disso, alguns blogs também. Eu tento acompanhar muito o mercado, né? Então, o que o mercado lá fora faz, né? Então, beleza, acho que lá fora existe uma experiência, aqui dentro, aqui do Brasil é outra experiência, mas eu acho que existem coisas que o Brasil vai chegar que lá fora já utiliza muito tempo e a gente poderia aprender muito com eles, né? Eu até tenho um case que eu particularmente gosto bastante. Esse é o case de sucesso para passar em qualquer entrevista. Numa empresa que eu trabalhei ali, a Vermelhinha ali, né, por exemplo, a gente tinha um desafio muito grande que é penetrar no público C, né? O público C hoje dentro do Brasil é o maior público, né, da camada ali de clientes, enfim, altos clientes, é possível alto cliente, né? E acreditando ou não, mas esse aplicativo de delivery não é voltado para esse público. Ele é voltado para o público AB, né? É quem compra. É uma pessoa que está disponível a pagar 12, 15 reais, por exemplo, de um frete. Como é que você faz para fazer essa penetração nesse público? Poxa, é impossível. Você só tem duas saídas. Ou você diminui custo, né? Ou você oferece coisas que, tipo assim, talvez não seja para o público que você tem hoje em dia, né? E, pô, eu trabalhava nessa empresa e a minha área que eu trabalhava lá era a frente de inovação, né? O que a gente chamava de jet skis. Legal. E o conceito do jet skis dentro dos backlogs que a gente tem hoje de produto, existe algumas funcionalidades ali que a gente vê grande valor para escalar a empresa para um outro patamar, né? Então a gente selecionava ali 1, 2, 3, 4, 5 possíveis funcionalidades, né? E durante 3 meses a gente fazia pequenos testes de usabilidade para virar e falar assim, pô, o caminho é esse. Vamos para esse caminho aqui vai dar o sucesso. E lá teve uma funcionalidade bacana assim que surgiu, que era compra em grupo. Como é que a gente faz compra em grupo? Pô, beleza, tal. O que é compra em grupo? E a gente começa a pesquisar o que é compra em grupo. Na época ali estava muito forte isso para o público C, principalmente, né? De fazer, pô, vou comprar uma caixa de leite, só que se eu comprar uma caixa de leite eu e meu vizinho, não sei o quê, o frete vai sair mais barato. Ah, legal. Beleza. Só que quem que fazia isso no Brasil? Ou era startups, ou realmente eu não conhecia ninguém que fizesse. Então a gente começou a olhar para fora. Então a gente foi olhar para a Laranjinha lá de fora, né, a DoorDash. A gente foi olhar para 2 outras empresas que eu nem conhecia na época, que é a Meituan e a Pinduoduo, que são da China. Eles lá são muito fortes nisso. Então eles tinham um conceito de compra em grupo que era literalmente isso. Você e o seu vizinho vão comprar um produto na loja XPTO, aparecia lá, pô, esse produto chega para você daqui a 2 dias, por exemplo, só que num frete de X. Só que se você quiser, eu te entrego em 4, só que num frete, tipo, 3 vezes mais barato que esse, porque ele vai juntar junto com o seu vizinho. E aí tinha um outro conceito que eles criaram lá também, que é o Command Group Buy, né? Que era você comprar em comunidade. Então, ao invés de você comprar só um produto A e um produto B, né, e com esse vizinho, você ter uma empresa X que ela vai ficar ela vai virar como se fosse o CD. Então eu vou jogar todos os produtos para lá e essa empresa vai ficar responsável por distribuir para os clientes. Entendi. Né? E aí essa empresa automaticamente ganha uma fatia da venda. Né? Cara, isso foi o que mudou para a gente. A gente falou, é isso
é isso que a gente vai seguir, sabe? E aí, pô, começamos a fazer alguns testes, fizemos muito teste, né, tal, até que esse jet ski virou uma lancha, né, que a lancha é tipo, pô, existe um negócio aqui que ninguém está olhando e que, não é que ninguém está olhando, tem mercado para isso e tal, mas existe uma oportunidade grande ali dentro. E aí a gente começou a trabalhar bastante nisso e muito mais do que isso, a gente viu uma oportunidade, e talvez a única oportunidade para a empresa a penetrar no público C. Porque a gente conseguiria, por exemplo, entrar numa comunidade onde o motoboy não entra, tá ligado? Para entregar um produto, por exemplo, e eu consegui fazer com que, sei lá, o Pão de Açúcar consiga entregar um produto para centenas de pessoas lá, sabe? Deixar um ponto de coleta ali, por exemplo. Exatamente. Legal. Então, pô, foi basicamente por esse caminho que a gente foi em pequenos comércios, né? Muito voltado ali para marmita, coisas assim. E, pô, a gente começou a falar, pô, você vai ser o CD, eu vou te jogar um monte de coisa aqui e a gente vai fazer uns testes para ver se tem oportunidade ou não. E, cara, foi incrível, foi uma experiência muito bacana, porque a gente fazia não só teste de usabilidade de pesquisa, mas a gente fez teste na prática. Então, por exemplo, a gente pegou uma cidade no interior de São Paulo, a gente fez lá no bairro específico, a gente falou, pô, vou vender produtos de consumo de cesta básica, então leite, arroz, açúcar e feijão, né, e óleo. Preço de banana, R$1. Vamos ver o que acontece. Tipo, a gente bancou isso, né? Era um teste que era para rodar um final de semana. A gente soltou na sexta-feira, 4 horas da tarde. 10 horas da manhã do sábado a gente teve que derrubar. Porque, tipo, era impossível. Estoque. Virou um negócio, assim, insano. Tanto que a gente, tipo, não tinha estoque. A gente não tinha... A empresa de delivery não cuida de estoque. A gente ia comprar de outra empresa. Cara, a gente teve que derrubar o site, a funcionalidade do ar, né? Que estava rodando num teste AB específico, numa cidade específica, pequena, num bairro específico, mas bombou de venda. Também por causa da promoção que a gente estava fazendo. Mas ele se comprovou, eu acho que esse é o ponto principal, ele se comprovou ali de que, pô, existe um negócio bacana que eu consegui ter uma penetração na classe C, pô, e eu tenho uma oportunidade bem interessante de tentar ganhar público. Né? E, obviamente, isso só é sustentável se você quebrar a cadeia. Né? Você não vai mais na empresa de mercado X comprar o leite, você vai no produtor. É o único jeito de se... Você desvia a cadeia. Exatamente. Mas então, aí que entra a inovação, né? Exato. Não é nessa primeira iniciativa que você ia ter lucro, mas você ia entrar no mind share daquele público, já está o aplicativo instalado, e daí depois que vem, né? Exato. E depois virou uma BU. Hoje em dia eu sei que ela não existe mais, mas é uma questão mais ali de visão da empresa, mas ela realmente virou uma business unit dentro da empresa ali que gerou empregos, gerou uma oportunidade, enfim, mas acho que não foi para frente por outros motivos. Ô Rafa, em algumas ANRFs que eu fui, vocês falaram muito de dados, falou-se muito de questão de dados, varejo, LGPD, e até mesmo o cliente não se sentir invadido por você saber realmente o que ele quer. Perfeito. Como você trata isso hoje? Eu acho que essa questão de LGPD, ou essa questão de você invadir o cliente ali numa visão do que o cliente quer, é um negócio muito delicado, assim, né? Mas eu acho que é uma pergunta muito boa, inclusive. Mas eu acho que, assim, eu acredito muito que o que vai te dar norte, por mais que seja dados, por mais que seja tudo isso, eu acho que você tem um público ali, que a gente estava falando de promotores, né, os nossos heavy users, enfim, que eles naturalmente estão te dando informação. Eles querem te dar essa informação. Eles estão falando, poxa, tá aqui, ó, o problema tá aqui, como é que eu resolvo tal coisa? Né? Eu acho que é muito invasivo, de fato, que nem uma coisa que acontece bastante, eu tenho um pouco de raiva disso, eu confesso, mas às vezes é bom. A gente está falando aqui sobre qualquer coisa e o meu celular está ouvindo. Exatamente. E, pô, do nada eu vou entrar no Instagram, daqui a pouco aparece aquele negócio que a gente está falando. Nossa, sim, eu acho legal, mas me dá medo. Porque eu fico tipo, e aí? E será que eles não estão usando os meus dados, por exemplo, sei lá, saber que eu sou casado, tenho uma filha, pô, de 40 dias, será que ele não vai usar isso para alguma outra coisa?
eu fico com um pouco de receio em relação a isso. Então, acho que a gente tem que ser muito sábio em usar as informações que os clientes estão disponibilizando para a gente de uma maneira clara e por livre e espontânea vontade. Mas eu sou um pouco, aí talvez a minha experiência em si, eu sou um pouco pé atrás aí com essa nova tecnologia de estar o tempo inteiro ouvindo o que o cliente está falando. É o caso do Walmart, né? Que nem tinha essa tecnologia, que o pai descobriu que a filha adolescente estava grávida porque chegou Você entende? promoções para a filha dele, né? E ele ficou bravo. Então, Exato. assim, nem tinha tanta tecnologia atrelada assim. Eu acho que cada vez mais a gente tem esse desafio na mão de não só entender o nosso cliente, porque cada vez, quanto mais atrelado à jornada nós estamos, mais nós vamos entender o nosso cliente, mas também saber respeitá-lo, de não invadir o que ele não quer ser invadido, né? Eu acho que esse é um grande desafio corporativo. Perfeito. Acho que é isso mesmo. Rafa, acho que a gente está chegando no final agora. Não queria deixar de passar a oportunidade de te perguntar se tem alguma dica de leitura, algum livro que faça sentido, emblemático, essa questão de produtos, habilidade em geral. Eu tenho 2. Tá. Eu, particularmente, para mim, eles são uma bíblia. Assim, acho que você quem fala de produto não pode viver sem um deles, né? Que é o Inspirado, do Marty Kagan. Ele é incrível. Tipo, ele te dá uma visão muito clara ali de produto, visão de backlog, olhar um pouco na visão de dados ali, o que o cliente está pensando e tudo mais. Ele é muito rico mesmo. Depois ele tem até um Empoderado, enfim, que é um best-sellers ali. E um outro que eu gosto muito, mas é uma visão mais de growth, de novo, que nem a gente está falando aqui muito de inovação, jet skis e tudo mais, né? É o Growth Hacking, do Sean Ellis. Legal. Eles dois ali, para mim, são incríveis, né? Se eu não me engano, o Growth Hacking tem em português. Eu li ele em inglês, mas ele tem em português. O Inspirado, ele tem em português também. São os dois que eu, assim, diria... Leiam, usem, façam bom uso. Eles Livro têm de cabeceira, de referência mesmo. Totalmente. Eu indico para todo mundo, inclusive a galera do meu time que tá me vendo aí, tá me escutando, vai poder falar muito bem que eu dou para todos eles um livro quando eles entram na frente de produto. Legal. Rafael, eu queria te agradecer, então, pela Eu que agradeço. disponibilidade. Para mim é proveitoso falar do produto, sair um pouco do técnico, que é a minha praia, né? Então eu acabo aprendendo mais. Pô, obrigado demais. É uma troca, mas eu ganho mais nesse sentido aí. Rafa, obrigada. E aprendemos bastante com você. Eu acho que o nosso público também. Obrigado demais aí, né, pelo convite ali, por esse papo, esse momento aí de estar trocando com vocês. E agradeço de verdade e espero que a gente cresça, né, não só profissionalmente, mas também aqui o Papo Tech e tudo mais. Legal, tamo junto. Obrigada, Rafa. Boa. Legal. Obrigado, galera. Até a próxima. Valeu.